Somos seres espirituais em experiência na matéria. E quando estamos na matéria, perdemos esta consciência de que somos seres espirituais? Quase sempre sim, porque quando nós descemos para a matéria, os nossos corpos sutis, os nossos corpos superiores, não vão encarnando todos. Nós, quando descemos para a matéria, descemos com aquilo que vai encarnar. Então, na descida, nós podemos sim esquecer o que somos, de onde viemos. Esquecemos de tudo. E aqui é como se acordássemos de um sono. E durante a encarnação, eventualmente, vamos recordando aos poucos estas coisas. Mas a vida que nós levamos, em geral, não nos leva a recordar estas coisas. A vida que nós levamos, em geral, nos leva a ficar cada vez mais encarnados na matéria. Então a gente desce, sim, com uma determinada memória, mas na descida vai perdendo, à medida que vamos entrando nos corpos. E a uma certa altura, temos que recordar tudo isto. E há pessoas que encarnam e passam a vida toda sem se lembrar de onde vieram, o que vieram fazer e tudo isto. É um processo bastante exigente. Nós recordarmos quem somos. Recordarmos quem somos já é alguma coisa. Agora, de onde viemos, o que viemos fazer, isto fica tudo esquecido. E às vezes iniciamos uma vida aqui que não tem nada a ver com aquela que nós planejamos antes de encarnar. Este é um assunto um pouco complexo, mas eu espero ter respondido mais rapidamente. Pois não? Existe na prática algo que nós possamos fazer para retomar a consciência desta natureza espiritual? Bem, na prática você não deve esquecer que é uma alma. Na prática você teria que estar lembrando todo o tempo que você é uma alma, que você é um ser interior, que você não é isso que você vê no espelho, quando olha no espelho. Isso é a sua parte externa, é a sua crosta. Isto você tem que não esquecer de que você é o que está lá dentro desta imagem. Trigueirinho, como podemos nos desprender da vida material e de suas armadilhas, como poder, bens, apegos? Bem, é muito simples. A chave é você não esquecer que você é também um ser imaterial. Enquanto você se considera a pessoa humana que você é somente, pessoa externa, você não lembra de nada disso, não. Você tem que procurar se lembrar disso, procurar ter a sua alma presente, procurar ter o seu núcleo interno sempre presente e estar sempre se confirmando como algo interno, como alma, como espírito, enfim, como ser interior. Nós esquecemos completamente que somos um ser interior. Nós ficamos completamente envolvidos e completamente iludidos pela nossa aparência. Nossa aparência é muito forte, porque é física. E toda a nossa parte imaterial fica lá no fundo, lá dentro. Fica hibernada. Em alguns casos fica hibernada. E justamente o ensinamento espiritual, o ensinamento, conhecimento, é para nos ajudar a nos recordar disto. E quando a gente começa a se recordar, aí tem que fazer esta busca. Aí tem que procurar se recordar de mais coisas. E aí se vai fazendo um contato, eventualmente, com
a nossa parte oculta, nossa vida oculta, que está lá dentro, que é a vida da alma. Disse que nós temos uma vida lá dentro, que é a vida imaterial, e temos a vida aqui fora. E o problema das pessoas é que não conseguem unir essas duas vidas. Não conseguem unir o que eles estão fazendo aqui fora com o que eles são lá dentro. Isso é o trabalho do ensinamento espiritual. É você conseguir unir e ter aqui fora uma vida que corresponda ao que você é lá dentro, na sua alma, no seu espírito. E essa união, ela é possível ser conciliada, fazer essa conciliação dentro de si, na cidade, numa vida tão atribulada que as pessoas levam na cidade, essa união, ela é possível? Como que as pessoas poderiam, assim, se nortear para fazer essa união? Esta união daquilo que nós somos aqui fora e o que somos lá dentro, esse é o trabalho da vida, não é? Esse é o trabalho da vida. E à medida que essa união vai acontecendo, vai mudando bastante a vida aqui fora. A vida aqui fora não permanece a mesma, não. Em geral, a vida que nós temos aqui fora é uma vida armada pela lei do karma, karma material. É muito influenciada pelo ambiente onde encarnamos, muito influenciada pela nossa educação que recebemos. E não é fácil não, você unir essas duas vidas. Esse é o trabalho da vida. E por isso é que a gente deve estar sempre se perguntando: o que sou eu? Será que isto é o que eu devo fazer na vida? Sempre se perguntar. Será que esta é a minha tarefa? Sempre fazer essas perguntas. Porque por mais que você esteja bem na vida, por mais que você se considere bem encaixado na vida, o problema é não estar encaixado nesta vida. O problema é você estar sempre buscando qual é a sua vida. Qual é a sua vida? Aí se você está sempre se perguntando qual é a minha vida, o que eu vim fazer, de onde eu vim, quem eu sou, a vida é isso. E parece que a gente vai descobrindo, não tudo, mas vai descobrindo. E ao ir descobrindo, você vai se sentindo viva. Quem não tem essas perguntas e não vai descobrindo, vive aí como robôs, vive aí como instrumento de tantas forças, instrumento de tantas teorias, instrumento de tantas coisas mesmo, que não é bom citar. E aí? Você poderia nos responder por que nunca estamos satisfeitos com o que somos e com o que temos? Sim, porque nem sempre isso que a gente pensa que é mesmo. E aquilo que temos, não sei se muitas coisas que temos nos atrapalham um pouco. Eu não sei se a gente não tem demais. E ter demais o que temos, ter demais, é tão problemático como não ter o suficiente. Existe a prova do não ter o suficiente e existe a prova do ter o suficiente. No não ter o suficiente, você vai ter um trabalho para viver nisso, para aceitar isso e para estar nisso. Agora, ter o que precisa é uma prova ainda maior, para ver como você responde aquelas dádivas que o universo te deu e que nós chamamos de ter, porque nós temos muito esse sentido de posse, né? Não temos coisa alguma. O universo nos dá as coisas que nós precisamos, ou nos daria todas as coisas que nós precisamos, se nós estivéssemos em contato com ele, bem consciente. Senão ele pode estar nos dando
tudo o que nós precisamos e a gente não percebe, porque a gente quer outras coisas. O universo dá aquilo que é nosso para aquela encarnação ou para aquele momento da vida, mas nós, com a mente, queríamos outra coisa. E como normalmente não vamos ter o que não nos corresponde, o que não vamos ter na hora do universo, você fica sem uma coisa e sem a outra. E aí fica vivendo atrás de futilidades, fica vivendo atrás de exterioridades, fica buscando segundo a sua busca mental e nem percebe o que a vida está te oferecendo. O ser humano é complicado, viu? Muito complicado. Em ambientes densos, como são as cidades, é possível manifestar e realmente viver essa natureza espiritual? A natureza espiritual nós podemos viver em qualquer lugar, tanto num ambiente favorável como num ambiente desfavorável. Não é o ambiente, não, que impede de você viver a vida espiritual. O que impede você viver a vida espiritual é você estar dividido. É você não saber bem o que quer. Ou você quer viver a vida espiritual, mas os seus corpos, o seu ego, a sua consciência humana quer viver outra coisa. E aí você acaba vivendo coisa alguma, ou vivendo coisas que não é aquilo que estava para ser vivido. Mas em qualquer lugar do planeta ou fora do planeta, você pode viver a vida espiritual. Não há o que impeça. Porque isso é um movimento interior seu. O seu nível espiritual não está aqui fora, não está na matéria. Seu nível espiritual está num plano de consciência muito interior seu. E você está vivendo lá. Não tem nada a ver com o ambiente aqui fora. O ambiente aqui fora pode facilitar para que essa vida se exteriorize, ou pode dificultar. Mas a sua vida espiritual é lá no quinto plano, é na quinta dimensão que você está vivendo. E é bom que viva lá na quinta dimensão, porque aí ela vai poder se exteriorizar aqui, pelo menos em parte. E quando a nossa vida espiritual, lá da quinta dimensão, começa a se surgir aqui, começa a se projetar aqui, isto muda bastante o nosso ambiente. Mudaria o planeta, sabe? Por que o planeta não muda? Por que a humanidade repete sempre as mesmas experiências? Só muda de roupa. Antigamente vivia uma experiência com saia balão. Hoje vive a experiência de short. Mas é a mesma coisa, que está vivendo a mesma coisa. Por falta de que essa vida espiritual lá da quinta dimensão se reflita aqui fora. Figueirinho, o que é a quinta dimensão? Quinta dimensão é um plano da consciência. A nossa consciência, estou falando da consciência humana, não estou falando da consciência de seres supra-humanos. A consciência humana vive em certas dimensões. Dimensão física, dimensão astral, emocional, dimensão mental, dimensão intuitiva, dimensão espiritual, dimensão monádica, dimensão divina. E nós vamos conhecendo essas dimensões, segundo o que vivemos, segundo o que almejamos, segundo o que buscamos. E há seres, sim, que vivem na dimensão espiritual. Houve seres que viviam na dimensão espiritual, encarnados em corpo físico. Muito conhecido, um São Francisco de Assis, vivia na dimensão espiritual, encarnado. Ele vivia encarnado, fazia o que as pessoas encarnadas fazem, quer dizer, não tudo. Fazia muito do que as pessoas encarnadas fazem, mas a vida dele era na quinta dimensão. E outros seres que chegam a viver na quinta dimensão. Do ponto de vista social, não é fácil viver na quinta dimensão. Porque o ponto de vista social pode repelir isto. Eu não estou falando contra a vida social, não. Mas a vida social é uma vida de terceira dimensão.
A vida social é uma vida de dimensão material. Por isso que muitos que trabalham para a vida social só pensam em suprir as pessoas das necessidades materiais delas. Só pensam em dar garantia, entre aspas, né, para as pessoas. Isso é vida social. E você repartir as coisas, essas coisas materiais. Como se você pudesse repartir as coisas. Né? Então aí você vai fazendo a vida social. E essa vida social é uma vida de terceira dimensão. Não é uma vida de quarta dimensão e nem de quinta. Nós vivemos a vida na quarta dimensão como almas. Nossa alma, nosso núcleo anímico vive na quarta dimensão. E na quinta dimensão vive nosso corpo, que nós chamamos de corpo de luz. Este vive lá na quinta dimensão. Vive a vida espiritual. Então nós podemos neste momento estar vivendo a vida espiritual e não temos consciência, porque estamos todo ocupado com a terceira dimensão, todo ocupado com a vida material, com a vida física, com a vida humana. Mas aí se pode perguntar, mas a vida na quinta dimensão não é humana? Não, não é humana. É supra-humana. É uma vida supra-humana que a humanidade ainda não conseguiu fazer refletir aqui, na terceira dimensão. Penso, logo existo. Podemos dizer que somos aquilo que pensamos? Deveríamos ser aquilo que pensamos. Acontece que aquilo que nós pensamos nem sempre é real. Muitas vezes aquilo que nós pensamos é produto de várias influências que nós recebemos, não é? Você sabe que existe uma máquina muito influente de fazer com que as pessoas pensem de uma determinada forma. De forma que se você está pensando segundo esta influência, que é muito dirigida, sabe? É uma influência muito bem armada por forças involutivas, por forças negativas. Então, isto é o que se pensa. Então, eu não sei se somos o que pensamos. Eu acho que a humanidade não é aquilo que ela pensa. A humanidade é algo que ela precisava reconhecer. A humanidade é algo que precisa reconhecer o que ela é. Precisa descobrir, precisa compreender o que ela está fazendo neste planeta. Você já perguntou para uma pessoa o que ela está fazendo neste planeta? Ela fala tudo coisas de terceira dimensão. Ela não diz, por exemplo, que ela está vivendo neste planeta para criar uma ligação entre este planeta e outros. Quem vai achar que está vivendo para isso? A vida que ele faz não leva para isso. Faz uma vida de terceira dimensão. E desencarna sem saber o que veio fazer na vida. Há pessoas que na hora de desencarnar dizem, mas o que eu fiz? Eu cresci, fui à escola, aprendi muita coisa, tive filhos. Pronto. Agora estou aqui. O que está acontecendo agora? Para onde eu vou? O que eu fiz na vida? E as pessoas fazem as mesmas coisas a cada encarnação. E aí teria que, a uma certa altura, despertar. Parece que a humanidade vai despertar. A humanidade, neste momento, tem tudo para despertar, porque o planeta vai passar por uma transformação tão radical que não tem como a humanidade deixar de despertar. Embora vá passar por coisas inesperadas que ela nem imagina, pelas quais ela nunca passou, mas ela tem possibilidade de despertar. Quando eu falo humanidade, eu não estou dizendo todos. Eu estou dizendo aquela parte da humanidade que vai despertar. E a outra parte vai morrer como nasceu, sem saber
para onde veio, o que veio fazer. Há pessoas que nascem sem nem saber para onde vão. Levam um tempo para descobrir que estão lá num bercinho, levam um tempo para descobrir onde estão. Dizem que leva até 21 anos para chegar nisso, se buscar, não é? Porque se não buscar, desencarna sem saber o que veio fazer. Eu acho que isso não é desconhecido de ninguém. Isto, todo mundo deve estar percebendo isto, porque a humanidade está crescendo, a humanidade está amadurecendo. E as pessoas já estão desconfiadas, que não sabem o que estão fazendo aqui. A mente dá muitas respostas. A mente diz, não, você está ajudando os outros. Como eu posso ajudar uma pessoa se eu não sei o que ele precisa realmente? Será que o que ele precisa é aquilo que é a carência dele visível? O que será que o outro precisa? O que será que o outro realmente precisa? Eu teria que ter esta visão para poder ajudá-lo corretamente. Enfim, parece que nós estamos falando numa coisa meio que não tem solução. Mas se você não se colocar estas questões, não tem solução mesmo. Porque essas são as questões da vida. Qual é a principal questão da minha vida? É saber o que eu sou. As pessoas passam a vida inteira sem perguntar o que elas são. Uns dizem eu sou engenheiro, outros dizem eu sou advogado. O que você é? Eu sou pai de 3 filhos. Isso que as pessoas acham que são. Mas o que elas são mesmo, elas não sabem, porque elas não se perguntam. Agora, o que eu vim fazer neste mundo, isto é uma segunda pergunta que era bom ter resposta. Porque o que eu vim fazer neste mundo? Eu só sei que a uma certa altura minha vida fica muito difícil. E por que a vida deve ser difícil em um universo que é perfeitamente equilibrado e perfeito? O universo, o sistema solar, as galáxias são equilibradíssimas. E por que será que a vida do homem terrestre é difícil? Por que será? Se ele está num universo que não tem nada de difícil. Ele está num universo perfeito e diz que tem uma vida difícil. Por que será, não? Por que será? Agora, não adianta perguntar o que eu vim fazer na vida. Não é essa a pergunta. A primeira pergunta não é esta. A primeira pergunta é o que eu sou. Quem eu sou? Você me pergunta isso? Quem eu sou? Eu não sou o meu nome. Eu não sou aquilo que as pessoas veem em mim. Eu não sou aquilo que eu penso que sou. Eu tenho que descobrir o que eu sou. Há um grande sábio indiano que, quando estava encarnado, ensinava só isso para as pessoas. As pessoas iam à Índia para perguntar a ele tantas coisas. E ele dizia, vou te dar uma pergunta. Pergunte, quem eu sou? Porque se você for recebendo a resposta, o resto vai por si. Mas quem eu sou é que é a coisa. Quem eu sou? Subentende-se que o que a gente pensa que é, não é isto. Nós somos engenheiros, pais de família, mães de família, trabalhadores. Será que é isso que a gente é? Ou a gente está vivendo esse papel? Ou a gente está vivendo um papel? Muitos vivem bem esse papel, são bons atores, se compenetram de que estão vivendo um papel e vivem direito. Há grandes homens viveram bem o seu papel. Será que eram isso? Eles eram isso. Quem sabe, não? Eu acho que se nós soubéssemos quem somos, não teriam problemas. Funcionaríamos como uma partícula do universo em perfeita ordem. Essa transição planetária que você mencionou, o que quer dizer realmente isso? E ela já está acontecendo?
A transição planetária já está acontecendo porque o Sol central da galáxia, não o nosso Sol, o Sol central da galáxia, está emitindo raios que vão transformar todo o universo. E a Terra faz parte do universo, nós fazemos parte do universo. E nós deveríamos estar um pouco mais conectados com aquilo que é superior. Porque o Sol central da galáxia é superior. Quase tudo que a gente conhece em matéria de Sol, em matéria de estrelas, em matéria de grandes núcleos de força e de energia. E esse Sol central da galáxia está emitindo raios transformadores para todo o universo. Então nós precisávamos estar um pouco menos dentro do nosso ego pequeno e de estarmos procurando estar nos nossos níveis mais altos. Estarmos nos nossos níveis de alma, de espírito, nossos níveis imateriais, invisíveis, para irmos sintonizando com esta grande transição. Essa transição, em alguns planetas, em alguns mundos, vai ser uma transição muito natural. Mas aqui neste planeta, na superfície deste planeta, vai ser uma transição um pouco movimentada. Porque a vida que se leva na superfície desse planeta é uma vida de muita resistência a tudo que é perfeito, a tudo que é equilibrado, a tudo que é cósmico. A vida desse planeta é uma resistência contínua com respeito disso. Então a transição aqui vai quebrar muitas coisas. A transição aqui não vai ser como em planetas adiantados, não vai ser como em mundos superiores. Vai ser para purificar, vai ser para transformar as coisas um pouco violentamente, porque a resistência aqui é muito grande. A resistência à perfeição é muito grande. Então vai ser uma transição um pouco trabalhosa para nós que estamos aqui na superfície. E temos que nos preparar, porque transição não é morte, transição é uma mudança de estado. E nós temos que nos preparar para mudar de estado. Encarnados ou desencarnados. Não importa. Porque a gente pode mudar de estado estando encarnado e pode mudar de estado estando desencarnado. Temos que nos preparar para a transição. Não importa como será, de que jeito será, para onde levará. Temos que nos preparar para uma grande transição, que na superfície da Terra será muito grande. Muito grande. Vamos nos preparar e passar por ela dando graças por ela estar acontecendo, porque do jeito que está, o planeta não poderia continuar. O planeta iria acontecer alguma coisa, porque o planeta tem uma consciência, o planeta tem um logos, tem uma consciência, e esta consciência sabe já o que quer, ou está aprendendo o que quer. E transição planetária é essa mudança que está para acontecer visivelmente. Já está acontecendo internamente, já está acontecendo nos níveis inconscientes, mas a novidade é que vai acontecer no plano físico também. E essa transição já está dando sinais em várias partes do mundo. Mas nós acho que não estamos compreendendo. E estamos continuando a nossa vida como sempre. E não estamos percebendo que essa transição está dando sinais, nos convidando a nos transformar. E não estamos percebendo. E depois dessa transição planetária, o que vai ser do destino da humanidade? A humanidade não é só este grupo humano que está na superfície da Terra. A humanidade está em todo o universo, é disseminada por todo o universo.
forma que a humanidade existe em vários níveis de consciência, em vários mundos. A humanidade da superfície da Terra é uma parcela da humanidade, uma pequena parcela da humanidade. E como parcela da humanidade, nós que neste momento somos da humanidade da superfície, podemos ir para qualquer lugar do universo. Dependendo de como vibrarmos, dependendo da nossa vibração. É a nossa vibração que nos atrai para outras dimensões, para outras formas de vida. Isto tudo depende da nossa vibração. Nossa vibração neste momento é uma vibração que nos permite viver aqui, no plano material. Mas se nós mudamos de vibração, temos que encontrar a nossa morada neste universo, que corresponde à nossa vibração. Por vibração também se compreende nível de consciência, desenvolvimento de consciência. Por isso que a coisa é trabalhar a consciência. Porque segundo o desenvolvimento da consciência, será o desenvolvimento de tudo. Mas é a consciência que tem que ser trabalhada. Trabalha na consciência. E daí é que ele vai refletindo para todos os nossos níveis. Você disse que nós aqui temos muita resistência a tudo que é perfeito. Onde nós reside essa resistência e como que a gente pode transcender essa resistência? A nossa resistência está principalmente na mente, porque a mente é dedutiva, a mente é analítica, a mente é material. A mente é material. Nossa mente não é uma mente superior, é uma mente material. A mente humana é uma mente material. Existem outros níveis da mente. A mente não é só isso que nós conhecemos, que nós temos. A mente tem vários níveis. E num certo nível, a mente é divina. Mas, para nós irmos conhecendo todos os níveis da mente, nós teríamos que começar a ordenar a nossa mente e começar a canalizar a nossa mente para coisas evolutivas. Senão, nossa mente não vai desenvolvendo até chegar no nível divino da mente, que para nós é inconcebível, porque estamos um pouco prisioneiros da mente concreta, da mente analítica, da mente intelectual. E esse também é o nosso desenvolvimento. A humanidade da superfície chegará lá. Isto é, aqueles que restarem e que forem prosseguir na Terra, chegarão lá. Porque a vida na superfície não é para ser assim como é, depois da transição. Depois da transição, esta vida terá que ser reconstruída em outras bases e com seres almas e mônadas que estarão preparados para reconstruí-la. E aí o planeta vai se transformar numa outra coisa.